14 de outubro. Esteja preparado para sofrer por mim, em meu nome. Todo sofrimento tem um significado no meu reino. A dor e os problemas são oportunidades para demonstrar sua confiança em mim. Superar obstáculos com bravura, até mesmo me agradecendo por eles, é uma das formas mais elevadas de louvor. Esse sacrifício da gratidão faz com que sinos de ouro de alegria soem por todos os reinos celestiais. Quando o sofrimento se abater sobre você, lembre-se, sou soberano. Posso extrair coisas boas de todas as situações. Não tente fugir do sofrimento nem se esconder dos problemas. Em vez disso, aceite a adversidade em meu nome, oferecendo a mim para que eu realize meus objetivos. Assim, a alegria emergirá das cinzas, das adversidades, por meio da sua confiança e gratidão. Vamos fechar os olhos e agradecer. Senhor, Pai de infinita bondade, agradecemos pelas bênçãos dessa hora, por essa oportunidade tão valiosa, por esse momento que estamos aqui reunidos, recebendo essa luz, pela imensidão do teu amor, da tua paz. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Que essa luz irradie pelos nossos lares, nossos corações, por todo o universo. Que Jesus esteja presente, nos envolvendo, nos fortalecendo na confiança, que nós possamos passar por os obstáculos, confiando nesse poder divino. Senhor, abençoe o nosso estudo, que nós possamos estar aprendendo um pouco mais para servir em nome de Jesus e seguir buscando sempre o aprendizado, os teus exemplos, Senhor, que nós possamos estar atentos a todas as oportunidades, todos os momentos. Abençoe-nos agora e em todo sempre. Que assim seja. Amém. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Levanta o dedinho. Quem gostaria de ler? Ninguém, gente? Érica, vai, Érica. Destravar o áudio. Desculpa. Vou dar continuidade aqui à leitura do Pedi e Obtereis, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, do item 18, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Posso começar? Tá. A prece é implorada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, ao verem que se pensa neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. A prece, porém, tem sobre eles uma ação mais direta. Reanima-lhes a coragem, provoca-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que a prece não só consegue aliviar, como abreviar os seus sofrimentos. E aí tem uma informação aqui dizendo para que veja o livro O Céu e o Inferno na segunda parte, citando os exemplos, que é bem interessante a gente também, né, pegar esse livro para compreender o que Kardec está dizendo. E me chama ao convite, até mesmo porque a gente até comentou ontem alguma coisa a respeito, né,
vigiador de finados, mas a gente sabe que todo momento a gente pode estar em pensamento ou vibrando por aqueles nossos amores que já se encontram na pátria espiritual, né? Que alivia o sofrimento, as dores, e que eles recebem e eles sentem, né, como alívio de uma conexão direta, que é diferente de nós, né? Nós, no nosso embotamento do corpo físico, se a gente estiver fechado, fica refratário, né? Vai, mas volta, porque a gente não está ali naquela conexão, não está no pensamento, não está na vibração, enfim, está completamente distante dessa mecânica e dessa ciência, né, de Deus. Mas quando se está no mundo espiritual, aí eu vou falar até assim de uma forma mais desprendida, no mundo dos mortos, que a gente sabe que mortos, né, eles vivem, eles conseguem também se aliviar nas nossas melhores vibrações. Então, abrevia os sofrimentos. Eu vou falar só esse pouquinho, porque também não tem muito o que falar, não, mas eu estou passando aí a Érica, fala. leu 19. Tá. Deixa eu só ver aqui. Ah, não é muito distante, não. Se as pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque, de acordo com a sua crença, só existem duas alternativas para a alma: ser salva ou ser condenada às penas eternas. E tanto para um caso como para o outro, a prece é inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a existência de penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes dar um fim. Perguntamos nessa hipótese: é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece para os condenados? Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles um sinal de piedade que poderá amenizar os seus sofrimentos? Na Terra, quando uma pessoa é condenada à prisão perpétua, mesmo que não exista nenhuma esperança de obter o perdão para ela, porventura é proibido a uma pessoa caridosa ajudá-la a carregar o peso dos seus sofrimentos? Quando alguém é atingido por um mal incurável, devemos abandoná-lo sem nenhum alívio, só porque o mal não oferece nenhuma esperança de cura? Pensai que entre esses condenados pode estar uma pessoa que vos foi querida, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e porque, segundo a vossa maneira de pensar, ela não poderia receber a cura. Vós lhe recusarias um copo de água para aliviar sua sede? Um bálsamo para secar suas chagas? Não farias por essa pessoa o mesmo que por um prisioneiro? Não lhe darias um testemunho de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que resseca o coração não pode se aliviar com a de um Deus que põe no primeiro lugar dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não traz como consequência a negação de uma penalidade temporária, visto que Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar, nesse caso, a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que recebemos com a assistência moral daqueles que nos querem bem. Vou finalizar aqui a minha participação para eu me recompor, que está muito tocante aqui para mim. Tá ótimo, Érica. A gente tem que respeitar, né, todas as religiões, e tem religião que, como diz o texto, que não acredita nesse benefício que a prece tem, que a gente, enquanto espírita, acredita, né? Que a prece tem quando a pessoa já está desencarnada. Tem religião que acredita que a pessoa fica lá descansando, dormindo, até acordar no juízo final.
e que não adianta fazer a prece, não tem porquê. E a gente tem que respeitar, mas para nós espíritas, essa prece é como um refrigério, né? Para as pessoas que, como no texto fala, tanto que desencarnaram, peço até prece para um amigo que desencarnou ontem, tão prematuramente, de doença, mas não foi Covid, foi câncer, e pelos espíritos sofredores, né? Às vezes, antes de dormir, eu ouço o Haroldo, aquele que ele explica sobre o livro Nosso Lar, e esses dias, não sei se foi ontem, se foi ontem de ontem, eu escutei ele falando numa das explicações lá do YouTube desse livro, de uma parte que fala que um espírito muito, muito, muito evoluído vai até o umbral para poder tentar conversar com o filho. Já foi algumas vezes, só que o filho está numa condição muito ruim. Não lembro se o filho se suicidou, está meio que numa loucura, né? No mesmo pensamento que ele chama, né? Aquele pensamento único, que a pessoa não consegue sair daquilo e acaba perdendo a lucidez. E o rapaz estava lá no umbral, e esse espírito, que é o pai dele, muito evoluído, lá chorando de joelhos, e fez uma prece para esse espírito, para o filho, né? E o filho recebeu aquela bênção, né? Aquela prece, aquele refrigério. E o André Luiz, que fica a todo momento, né, estudando tudo o que está acontecendo, pergunta para uma pessoa, né, para uma mulher lá que está ajudando ele a entender. E a mulher vai e fala que o rapaz melhorou depois que o pai fez a prece, que estava tendo crises cada vez mais espaçadas, porque as crises que ele tinha eram muito fortes e toda hora. E aí a gente vê a importância da prece, até de um desencarnado para um desencarnado, né? Que no caso a condição era diferente, o pai já era um espírito muito, muito, muito evoluído. E aí o rapaz recebeu todo aquele fluido, toda aquela né, bênção da prece que o pai fez e que deu uma melhora. E aí, conforme, né, o pai fosse voltando lá, e aos poucos ele ia sair daquele pensamento único, daquelas crises que ele tinha, se né, andasse, porque tem gente que, como o Haroldo falou nesse texto, ele fala, nesse vídeo, ele fala assim, tem gente que pensa que o pai, né, Deus, está punindo. Não, Deus não pune, né? A gente é que às vezes fica com uma ideia fixa e, e acaba atraindo aquilo, né? E Deus não pune. Quando você consegue sair daquela vibração, receber um pouco de lucidez, no caso desse rapaz, né? Dessa história do livro Nosso Lar, a partir do momento que ele consegue receber um pouco de lucidez, ele vai começar a refletir, vai começar a pedir perdão, vai começar a entrar em contato com Deus, até ver, né, conseguir ver o pai dele ali, porque ele não estava conseguindo nem a vibração completamente diferente, ele não consegue ver, né? Apenas sentir um pouco daquela prece que foi recebida. Aos poucos ele vai conseguindo sair desse monoteísmo, acho que é assim que fala, e vai conseguindo cada vez mais ter lucidez, e vai conseguindo, né, se preparar e pedir perdão, e a prece a gente sabe que ela é muito benéfica, tanto para os espíritos sofredores, quanto para uma pessoa que acabou de desencarnar, porque a pessoa que acabou de desencarnar, a gente entra em perturbação, né? Mesmo
a gente, monoideia, isso aí. Mesmo a gente sendo espírita, entendendo um pouco, se a gente desencarna, é capaz da gente ficar um pouco desorientado, perdido, confuso. Dizem nos livros que isso é normal. Então, a prece para uma pessoa que desencarnou ajuda nessa passagem, ajuda a pessoa a se sentir melhor. Tem um livrinho, acho que foi o primeiro livro espírita que eu li que ele nem é considerado um livro espírita, mas que explica muita coisa. Que é uma adolescente que ela desencarna, muito jovem, acho que é Violetas na Janela. E é tão bonito porque o pai é espírita, né? E o pai, ele fica fazendo preces por ela e aparecem algumas preces que ele faz no livro, né? Vai aparecendo uns pedaços E aí ela dorme, né? Ela tá dormindo lá no plano espiritual e de vez em quando ela recupera a lucidez assim meio confusa e escuta a voz do pai fazendo aquelas preces. Eu lembro, me marcou tanto, porque eu lembro até de algumas partes dessa prece. Tipo assim, filha, nós estamos bem, sinta nosso carinho e sorria. Deus está em toda parte, sinta-o. E aí ele vai falando várias coisas, e de vez em quando ela recupera a lucidez e ela escuta a voz do pai, né, naquela prece que ele faz, mesmo o pai sofrendo muito, né, uma menina jovem que desencarnou, o pai é espírita, o pai sabe de tudo, sabe o porquê, sabe, né, entende, não se revolta e consegue ter forças para poder fazer essas preces, e isso ajuda muito ela, quando ela ajuda nesse processo lá, que ela está ainda confusa, despertando. E isso me marcou, isso eu nunca esqueci. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Érica. Vou tentar me equilibrar para não me emocionar. Obrigada pelas dicas, porque eu estou muito emotiva por conta do enredo, né? Desse momento aí que a gente está fazendo. Desde acho que ontem a gente está lendo esse Pedi Obtereis, e esse final de semana eu convivi com uma pessoa e conheci uma pessoa que a filhinha dela tinha desencarnado, tinha feito 30 dias. E ela me trouxe alguns relatos da vivência da filha. Eu falei, meu Deus, que espírito é esse com quem você caminhou e tudo mais, né? Foi um encontro muito bonito. E ela virou e falou para a mãe, ela muito espiritualizada, virou para a mãe e disse, mãe, eu sei que eu estou me desconectando. E trouxe vários relatos, mas um que me marcou, dois que me marcaram muito, que foi isso. Ela disse que estava se desconectando, que possivelmente não voltaria mais. Ela não podia afirmar quem era ela para afirmar, né? Mas que possivelmente ela estava sentindo que já não voltaria mais. E aí você trouxe essa informação do Violeta das Janelas, né? Que eu não li, não, mas eu vou encaminhar para essa minha querida amiga, irmã, né? Da mãezinha dela, que foi uma pessoa muito convívio, assim, foi muito natural e foi muito oportuno. E tem chegado muitas coisas nesse sentido. E uma dessas foi essa dica aí desse livro. Só queria deixar essa informação. Por isso também que eu estou assim, né? Por conta não da partida, porque a gente sabe que dói, sofre, é natural sentir a dor, né, da presença, mas além disso tudo, além disso, os relatos que é uma criatura muito sensível, essa menina, que ela narrando a história que a filha passava, eu falava assim, meu Deus, eu tenho que ter muito evangelho ainda pela frente, e ela já estava na produção. E me tocou muito essa oportunidade de convívio. Obrigada. Nada. Quem mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Eu acho que eu vou continuar lendo, então, eu vou ler o 21. 21 não, o 20. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses,
não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há, nesse modo de raciocinar, uma aplicação falsa do princípio da imortalidade da lei divina. Deixa eu aceitar a Glória, que ela caiu e voltou. Imortalidade da lei divina. Ou melhor, ignorância da lei no que concerne à penalidade futura. Essa lei revelam-na hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que na fé é conforme ao contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se deve em conta ao culpado os remorsos, nem o arrependimento. É-lhe inútil todo desejo de melhorar-se, está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará, uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que o exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Ela se resume assim. Acho que eu vou ler o 21 também. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não fique sem correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo, para que qualquer falta fique subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura, tanto quanto a obstinação no mal, seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. Então, cada caso é um caso. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido às novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é, assim, constantemente, o árbitro da sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da sua vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável, e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspirarmos essa vontade,
se o ampararmos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumento da execução de outra lei, também sua, a de amor, a de caridade, execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmo, com isso, uma prova de caridade. Então, nós espíritas acreditamos que quando uma pessoa erra, quando a gente não está condenado para sempre. Algumas religiões acreditam nisso, né? Que a pessoa fica condenada para sempre. E uma vez eu questionei uma amiga minha, tá, mas aí perguntei para ela, é o seu filho que está lá no umbral, lá no inferno. É o seu filho. Ele cometeu um erro. Ele vai ficar lá para sempre? Vai. Eu falei assim, mas você não vai sofrer com isso? Vou, mas ele vai ficar lá para sempre, ele nunca mais vai ter uma oportunidade, nada. Ele vai acabar. Sabe? Ela me respondia assim, não tinha profundidade. E eu fui questionando, porque na minha cabeça não entra isso, né? Mas na cabeça de muita gente é assim que acontece. E a gente tem que respeitar, cada um tem seu tempo, né? Acho que por isso que eu virei espírita, porque eu acredito mais nessa ideia, né? Tipo como está no texto. Quando a pessoa se arrepende, ela é resgatada. Quando a pessoa tem a lucidez de se arrepende do fundo do coração, ela é resgatada. Mas ela vai cumprir, né? Quando ela reencarnar, ela vai cumprir o resgate dela. Ela vai ter as expiações dela, as provas dela, para poder reparar aquilo dali que... Por isso é tão importante a gente reencarnar, né? Porque a gente está aqui para poder recuperar, para poder passar na prova, né? Aqui é uma prova, a gente está na prova no planeta Terra. Então, são várias provas. Passou numa prova, está vindo outra. Passou numa prova, está vindo outra. E é a nossa oportunidade da gente recuperar várias coisas, vários erros que a gente já cometeu. A gente vai conseguir recuperar tudo de uma vez só? Não. Vai ter que ser aos pouquinhos. Mas Deus, como fala no texto, Ele é misericordioso, Ele é bom. E graças a Deus que a gente tem essa oportunidade de se depurar aos pouquinhos, né? E não precisa ser de uma vez só, né? Aos pouquinhos a gente vai se depurando. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não? Lívia, você pode fazer a prece final? Beleza. Bom, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, agradecer ao nosso amado Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos inspira, que cuida de nós, né? Por estarmos aqui em mais esse momento de evangelho, em mais esse momento de conhecimento, né? Que a gente possa cada vez mais ir quebrando nessas barreiras e enxergando realmente como de fato as coisas são, tendo esse esclarecimento, não para diminuir, né, como foi falado aqui, outras pessoas que ainda não têm, mas para a gente poder mesmo aprender de fato, né, e crescer na espiritualidade, evoluir, nos ajudar nesse caso, né, cada um na sua evolução, cada um na sua crença, como a gente sempre fala aqui, cada um respeitando, né, um ao outro. Muito obrigada a todos encarnados e desencarnados que estiveram aqui e que possamos seguir com a nossa noite, né, de quinta-feira, ter uma noite de sono tranquila e partir para o final da semana, né, com os nossos projetos, nossa programação, que possa acontecer da melhor forma possível e que possamos sempre estar inspirados para chegar aqui todos os dias, nas 6 horas, para esse evangelho que a gente faz há tanto tempo, que possamos sempre ser guiados pela espiritualidade para
de alguma forma, estarmos aqui, que seja em pensamento ou que seja, de fato, pessoalmente. Muito obrigada a todos. E antes de encerrar, gostaríamos de pedir que as nossas águas pudessem ser fluidificadas de acordo com a necessidade de cada um, como se fosse um remédio espiritual em auxílio das nossas enfermidades, tanto físicas quanto espirituais também, que possamos tomar e nos sentir melhor do que chegamos aqui. Assim seja. Assim seja. Vamos tirar nossa foto. Atenção. O Simba já está fazendo miau aqui. 1, 2, 3 e saindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.